nossos jovens estão aqui, né? Acamparam dentro da igreja. Obrigado, Roberto. Já está aqui? Hoje, vamos lá, vamos ficar perto aqui, calor humano, já, como vocês queriam. Isso. Boa. Você tem. Tá. Pode deixar, obrigado. Nós vamos estar de pé, nós vamos orar. Pedindo ao Senhor que nos conduza e nós vamos dar continuidade àquilo que nós temos estudado nas manhãs de domingo aqui. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é dono de tudo e de todas as coisas. Nós te rendemos graças, ó Pai, por aqueles que aqui estão, por aqueles que ainda se dirigem a esse local. Pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa abrir a nossa mente para o entendimento da sua palavra, para a compreensão da mesma, para a compreensão de tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar e nos dar clareza de entendimento também no falar. Seja conosco, aqueles que ainda se dirigem a esse local, que o Senhor estraga em paz e segurança, para louvor e exaltação do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Página 16 da nossa apostila, pessoal. Quem tem? Vamos dar uma pincelada na questão da formação gradual do Canon e vamos falar um pouquinho dele, distribuir um pouquinho essas informações aqui, destrinchar essas informações e vamos partindo, evoluindo até chegar nos livros apócrifos, né? Vamos falar um pouquinho dessa matéria. Página 16 da nossa apostila, todo mundo encontrou aí? Amém. Formação gradual do Canon. Arthur, você que é um rapaz de uma voz bonita, lê pra gente essa primeira parte aí. Até Moisés, ou originalmente, até informe oficial, por favor. Houve originalmente a transmissão oral, como se vê em Jó 15:18. O livro de Jó é tido como o mais antigo da Bíblia. Mostraremos a seguir a sequência da formação gradual do Canon do Antigo Testamento. Convém ter em mente aqui toda a cronologia bíblica e apenas aproximar-se. Já o Novo Testamento, há precisão de muitos casos. Essa cronologia vai sendo atualizada à medida que os estudos avançam e a arqueologia fornece informe oficial. Ok, então vamos lá. Primeiro aí, dá-se destaque para Moisés, né? E ele começa a escrever, você pode acompanhar comigo aí na apostila, nós vamos usar muito a apostila nessa informação agora. Vocês estão sem apostila? Alguma apostila sobrando lá, Albert? Aqui, ó. Eu acompanho com a Rafaela. Então vai lá, pronto, já arrumaram a apostila. Pega lá, filho. Gabi, você não tem apostila, não? Cadê sua apostila? Esqueci, Ana. Já surgiu. Você está rindo dela aí? Senta aqui. Vamos ver aqui como que a gente faz aqui. Senta ali perto da Roberta ali, ó. Tá sem apostila? Ah, tá no notebook. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá, senta perto de alguém que tem apostila aí para as meninas acompanharem também. Você tem apostila aí, ó? Pede antes para tirar foto das páginas que você vai utilizar. Vai foto aí, faz aí. Não vou poder esperar vocês tirar foto, não, porque o tempo exige. Até que página? Nós vamos começar pela 16. Nós vamos aí até no mínimo a 20 aí.
acompanhando diretamente a apostila. Tá, vamos lá. Moisés ele começa a escrever o Pentateuco, concluindo por volta de 1451 a.C., né? Essa referência está em Números capítulo 33 e verso 2. Existem alguns textos relacionados com Moisés e a sua escrita do Pentateuco, que são Êxodo, capítulo 17, versículo 14, capítulo 24, versículo 4, 7, capítulo 34, versículo 27. As partes do Pentateuco anteriores a Moisés, como o relato da criação, todo o livro do Gênesis e Êxodo, ele escreveu ou lançando mão de fontes já existentes, né? Ou até mesmo com revelação divina. Gênesis capítulo 26, versículo 5, dá a entender que nesse tempo já havia mandamentos, preceitos, estatutos, escritos, e algumas passagens do Pentateuco foram acrescentadas posteriormente, como Êxodo capítulo 11, versículo 3, capítulo 16, versículo 35 e Deuteronômio capítulo 34, do 1 ao 12. É importante nós falarmos sobre isso aqui, porque recentemente, 2 semanas atrás, eu falei sobre os contos da criação que envolviam Enimalish e Gilgamesh, que eram já contos sumerianos a respeito dos homens mais extraordinários, da criação da terra, da formação do primeiro homem, que era o homem mais forte, entre outros. E esses contos fictícios já existiam, e esses relatos. O Código de Hammurabi, que é um código muito conhecido, também já existia, né, antes mesmo da compilação, né, dos 10 leis, do Decálogo de Moisés, né, no caso os 10 mandamentos. Essas leis já existiam. Então, disso aqui, dessas fontes existentes que se fala. Há uma vertente, uma corrente muito fraca, que quase é inexplorável, de tão fraca que se torna, que o Decálogo tenha vindo do Código de Hammurabi por ter uma familiaridade em alguns aspectos. Todavia, essa teoria ela é rapidamente desmistificada e refutada amplamente. Mas, irmãos que chegaram agora, nós estamos na página 16 da apostila, dando uma pincelada aqui em algumas coisas. Logo após Moisés se levanta quem? Quem? Esses meninos, vocês estão vendo? Quem que se levanta depois de Moisés? Josué, sucessor de Moisés, e escreveu uma obra que colocou perante o Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 26, é a nossa referência. Samuel, o último juiz e também profeta do Senhor, escreveu pondo seus escritos perante o Senhor, 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, e aí abre aspas, né? Perante o Senhor. Significa que os seus escritos foram depositados na arca do concerto com demais escritos sagrados, né? A referência bíblica aqui que se usa é Êxodo capítulo 25, versículo 21. Isaías, grande Isaías, vocês sabem que Isaías é uma Bíblia em miniatura, né? Isaías é uma pequena Bíblia, né? Ela contém 66 capítulos, o livro. Ele é dividido em duas partes. Os primeiros 39 capítulos eles vão narrar a respeito da glória vindoura do Messias, os 27, a manifestação do Messias até a sua morte, como ele leva os pecados da nação sobre os ombros. O livro de Isaías é um livro tido como uma Bíblia em miniatura. Se você não leu Isaías, eu recomendo que você o leia, né? É conhecido como o livro do Senhor, referência a Isaías 34:16, palavras do livro, Isaías 29:18, e são referências
das Escrituras em sua formação. Em 726 a.C., os salmos já eram cantados, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Fato aí registrado, teve algum nesse tempo. É interessante que, vocês lembram de Corá, Datã e Abirão? Né, os cabeções lá rebeldes que se levantaram contra o chamado pastoral de Moisés e Arão, né? Os irmãos falaram que era conluio de família. A terra abriu e os engoliu. Só que mais interessante ainda é que os filhos de Corá não morreram na rebelião dos seus pais, né? A sua descendência, seus filhos posteriores, eles não morreram na rebelião dos seus pais. Inclusive, dá-se a autoria do Salmo 46 aos filhos de Corá, né? Interessante, né? E entre outros salmos também. O próprio Moisés escreveu salmos, né? Jeremias, cuja chamada deu-se em 626 a.C., registrou a revelação divina, né? Jeremias capítulo 30, versículo 1 e 2. Tal livro foi queimado pelo rei Joaquim em 607 a.C., porém Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo, que foi feito mediante o seu amanuense Baruque, né? No tempo do rei Josias, 621 a.C., Ilquias achou o livro da lei, segundo Reis, capítulo 22, versículos 8 ao 10. Daniel refere-se aos livros. Daniel, capítulo 9, versículo 2, é a referência. Eram rolos sagrados das Escrituras de então. Zacarias declara que os profetas que o precederam falam da parte do Espírito Santo, né? Capítulo 7, versículo 12 do livro de Zacarias. Não há aqui uma referência direta aos escritos, mas a inferência, né? Ou seja, algo que liga. Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Neemias, 445 a.C., achou o livro da genealogia dos judeus, que já haviam regressado do exílio. Neemias capítulo 7, versículo 5. E certamente haviam outros livros, né? Nos dias de Esté, o livro sagrado estava sendo escrito. Esté capítulo 9, versículo 32. Vai saltar a página aí. 12. Vamos falar de Esdras, que foi contemporâneo de Neemias e foi hábil escriba da lei de Moisés. Leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina, de regresso do cativeiro babilônico. A referência bíblica é Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 5. Conforme, segundo Macabeus, há Macabeus aí. E outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, selecionou e preservou rolos sagrados. Macabeus não estavam no meio não, tá, gente? Determinando dessa maneira o cânon das Escrituras do Antigo Testamento, né? Uma grande sinagoga era um conselho composto de 120 membros que se diz ter sido organizado por Neemias cerca de 410 a.C., sobre a presidência de Esdras. Essa entidade reorganizou a vida religiosa nacional dos repatriados e mais tarde deu origem ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. Esdras é atribuída à tríplice divisão do canon já estudado. Foi nesse tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, Neemias aí, né? Levando consigo o Pentateuco. E até hoje a Bíblia dos samaritanos, até hoje a Bíblia dos samaritanos, desculpa. Isso prova que o Pentateuco era um escrito canônico, e não um devaneio epifânio de Moisés, né? E aí, nessa questão, nós encontramos o profeta citando o profeta, do que se infere haver a mensagem escrita. A referência, Miqueias capítulo 4, versículo 1 ao 3,
com Isaías capítulo 2, versículo 2 até o 4. Filo, escritor de Alexandria, né, 30 antes de Cristo a 50 depois de Cristo, viveu bem, graças a Deus. Possuía todo o canon do Antigo Testamento, né? Em seus escritos ele cita quase todo o Antigo Testamento. Pode falar. Só uma curiosidade aqui, irmão. Da hora que o irmão começou a ler até agora, vocês vão perceber como que Deus está na história, trazendo o cuidado para que a Escritura fosse sendo formada e preservada. É cativeiro, é pessoas tentando destruir, e o Senhor sempre deixando uma cópia sobrando, para depois ela aparece lá com Josias, Acha, Esdras, né? E os irmãos sempre tendo a cópia original das coisas, para até um dia ela chegar na nossa mão aqui. Por isso que eu falei nas outras aulas que a Bíblia é um milagre na nossa mão. Tentaram destruir de todo jeito, né? O Joaquim queimou e tal, mas Deus sempre tinha uma cópia à parte e tal, para não perder, né? Esses irmãos foram passando anos e anos e elas foram preservadas, né? Os samaritanos guardaram o Pentateuco, né? E mesmo na divisão estava preservando a escritura original, né? Então a gente pode ter certeza que é a original, né? Foram copiados depois, mas baseado no original. Está tudo preservado. Você estava falando, a Bíblia dos samaritanos era só o Pentateuco? Eles usam só o Pentateuco porque aquela divisão, porque no tempo de Esdras e Neemias, que eles começaram a ler as escrituras, o povo nem conhecia direito para o cativeiro, aí eles viram o que Deus estava cobrando deles, e eles falaram, nós temos que consertar. O povo ficou em pé ouvindo a palavra, acho que umas 8 horas, né? Sim. Se eu não me engano, umas 8 horas em pé, ouvindo a palavra, chorando, porque viu que eles estavam fazendo tudo errado. E aí o que acontece? Eles começaram a pôr em prática, né? E o samaritano era relaxado, ele já tinha casado com mudando. Aí eles falavam, é até interessante os irmãos ler. Neemias mandou até dar umas, né? Samaritano era umas cunhadas de alguns, né? Para consertar, né? É que esse crente vai buscar no mundo. Né? Não achei a namorada aqui, vou buscar lá no mundo. Né, mano? Você não faz isso não. Brincadeira. Aí nós temos José, contemporâneo de Paulo. Comungo aos irmãos que leiam a história dos Hebreus de Flávio José. Eu tenho. Procure como pesquisa, porque ler ali vai ser complicado, tá? O negócio é absurdamente, né, pastor? Já viu? Mas é apaixonante, né? É apaixonante. 800 e 780. É muita coisa. É muita coisa, mas é excelente, historiador judeu, né, de 37 a 100 depois de Cristo, aí, contemporâneo de Paulo, escrevendo a judeus no livro contra Apion, né? Nós temos apenas 22 livros contando a história de todo o tempo, os livros em que nós cremos, ou segundo se dizem, livros aceitos como divinos. Na verdade, aqui ele está refutando a questão do nascimento e da aparição dos livros extra-bíblicos que estavam se enfiando no meio das doutrinas, né? Aí ele vai citando, né, desde os dias de Artaxerxes, né, Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu desde que nasce considerar essas escrituras como ensinos de Deus. Aí vai fazer vai falar quem era José, que era um homem culto, judeu ortodoxo de linhagem sacerdotal, governou a Galileia e foi comandante militar nas guerras contra Roma. Presenciou a queda de Jerusalém e foi levado a Roma, onde se dedicou aos escritos literários. Vamos saltar aqui, vamos saltar 16, vamos para 17. Escritores do Novo Testamento. Continuando na página 17, hein? Escritores do Novo Testamento reconhecem como canônicos os livros do Antigo Testamento, pois este é
a miúde citado naquilo. Havendo cerca de 300 referências diretas ou indiretas. Isso aqui é a confirmação de que o Antigo Testamento é um livro divinamente inspirado, que seus escritos são verdadeiros. A partir do momento que faz essa referência cruzada, né, nesses livros, mostra a sua autenticidade divina. Né? Vai circulando isso aí na apostila de vocês, que isso é importante saber. Alguém perguntar assim, o que prova que o Antigo Testamento era inspirado, era canônico? Essa citação no Novo Testamento. É como eu disse semana passada, a Bíblia, ela se completa, é uma mesma medida. O que tem no Gênesis contém no Apocalipse, o que conta em Malaquias se confirma em Mateus, Isaías, se confirma nos Evangelhos e o nascedor da igreja, por aí vai. Os escritos do Novo Testamento referem-se ao canônico antigo, né, como sendo oráculos divinos. Olha as referências: Romanos capítulo 3, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Cremos que, começando por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos eram postos no tabernáculo, junto ao grupo de livros sagrados. Esdras, como já disse, após a volta do cativeiro, reuniu os diversos livros e os colocou em ordem, com coleção completa. Desde originais eram feitas cópias para as sinagogas largamente disseminadas. Data do reconhecimento e fixação do canônico no Antigo Testamento, Em 90 depois de Cristo, em Jânia é minha vizinha, perto da moderna Jope, em Israel, os rabinos, no concílio sob a presidência de Joanã ben Zakkai, nome bonito, hein? Reconheceram a fixação do canônico no Antigo Testamento. Houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros, especialmente dos escritos. Nota-se, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através do século. Jânia, após a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, tornou-se sede do Sinédrio. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os livros desaparecidos citados no Antigo Testamento. Note-se que a Bíblia faz referência a livros desaparecidos. Faz referência em Números capítulo 21, versículo 14. Coloca aqui para mim, Josué capítulo 10, versículo 13, e 2 Samuel capítulo 1, versículo 18. Primeiro Josué capítulo 10, versículo 1. Eu quero dar um exemplo para vocês. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazé, ou Jazé, como vocês queiram. Esse livro aqui eu tenho ele, inclusive eu tenho esse livro. E esse livro narra desde a criação até a queda de Jerusalém. É interessante, não é um livro canônico, mas ele conta com detalhes de riquezas a contemporaneidade dos fatos. Vou dar um exemplo para vocês. O livro de Jazé vai narrar que quando Nimrod se levanta para construir a famigerada Torre de Babel, 3 grupos se levantaram com ele. Um grupo disse assim: vamos subir até o céu e seremos semelhantes a Deus. O outro grupo disse assim: vamos subir até os céus e vamos jogar flechas contra o céu. O terceiro grupo se levantou e disse: não, nós só queremos subir a torre. O primeiro grupo, que disse que ia ser como Deus, quando Deus fez aquele movimento todo e desceu para pelejar contra a astúcia de Nimrod, Deus os desbaratinou todo, matou todo mundo, pum, os exterminou. O segundo grupo, que disse que ia jogar flechas contra o céu, eles arrumaram uma confusão. Eu acho que o Atlético deu o Cruzeiro ganhou do Atlético, e eles começaram a se matar, entre eles, o segundo grupo.
O terceiro grupo, que ia só subir a torre, que só ia subir a torre, Deus confundiu a língua deles. Você vê que bacana? É um livro que está um livro que está citado na Bíblia, mas que não é um livro canônico. Você vai ver a segunda referência dele em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Aí nós temos 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, que vai falar dos livros dos reis de Judá e Israel, e por aí vai. Que foram livros revelados naquele cura, né, os escritos do Mar Morto, quando eles encontram aqueles livros, isso, os rolos do Mar Morto, no ano que nós ainda não éramos vivos. Né? Vamos para o Novo Testamento, que é semelhante ao Antigo Testamento. Homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. Em 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico, né? E isto motivado pelo cuidado, né, e escrúpulo da igreja de então, que exige provas contundentes da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento dos escritos heréticos e espúrios com pretensão de autoridade apostólica. Nós já vamos falar um pouquinho sobre esses livros aí, né? Vamos saltar aqui, falar um pouquinho sobre as epístolas paulinas, que são bases da doutrina e da nossa fé hoje. Foram os primeiros escritos no Novo Testamento, são 3, de Romanos a Filemão. Foram escritos entre 52 e 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é a 1 Tessalonicenses. Já foi falado isso aqui, acho que pelo pastor foi falado, acho que eu relembrei isso aqui. É escrito em 52 depois de Cristo. 2 Timóteo foi escrito em 67 depois de Cristo. Pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Esses livros foram também os primeiros aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, título aplicado somente à palavra inspirada, referência bíblica, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Os Atos dos Apóstolos, escrito em 63 depois de Cristo, no fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma, Atos capítulo 28, versículo 30. Ele vai falar sobre os evangelhos, né? A princípio foram propagados oralmente, não havia perigos de engano e esquecimento, porque era o Espírito Santo quem lembrava tudo, que o Espírito Santo ele é infalível, né? Os sinóticos foram escritos entre 60 e 65 depois de Cristo. João foi escrito em 85 depois de Cristo. Entre Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas, né? Paulo chama Mateus e Lucas de escrituras ao citá-los em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, um confirmando o outro. As epístolas de Hebreus e Judas foram escritos entre 68 e 90, e o Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador Domiciano, né? Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como ao Apocalipse. Tudo isso tão somente revela o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização. Antes do ano 400 a.C., todos os livros estavam aceitos. Em 367, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou a lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Essa lista foi aceita no Concílio de Icona, na África, em 393, data do reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento. Isso ocorreu no 3º Concílio de Catargo,
em 397 d.C. Nessa ocasião foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento como se vê. Houve um amadurecimento de 400 anos. A referência daqui, que eu falei na semana passada sobre a carta de Laodiceia, está em Colossenses capítulo 4, no versículo 16 e versículo 16, se os irmãos quiserem anotar. Só repete a referência, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo 16, fala assim. Aqui pra gente. Joga na tela aí. Olha lá. Quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Só que essa aí a gente não tem, não. A que foi escrita para Laodiceia, nós não temos. Daí a prova. 4,16. É interessante saber essas coisas. São textos que... Deve ser a mesma coisa que está no resto, né? Mas aí Deus não interessou em colocar, porque já está em outra carta. Eu creio sim, né? A não ser que no futuro vai aparecer e mudar muita coisa aí. Acho meio... Descreio. Eu também. Descreio. Página 20, pessoal. Página 20. Vamos dar um salto. 19. Então, vocês estão sabendo, né? Nós vamos saltar um pouquinho, né? Aí vocês vão ver aí na página 19 algumas testemunhas que são importantes, né? Então, testemunho da existência dos livros do Novo Testamento, né? Vai ver Clemente de Roma, Policarpo, Inácio, Justino Marte, Irineu, Orígenes. O Antigo Testamento foi escrito num espaço de mais de 1046 anos, né? Isso é, de Moisés a Esdras, né? Apenas um ponto aí geral de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Se entrarmos em detalhes sobre o último livro do Antigo Testamento em ordem cronológica, Malaquias, teremos uma avaliação de espaço de tempo, como veremos a seguir. Falando desse espaço de tempo, ele vai citar aí na nossa apostila o Pentateuco, como já vimos, foi iniciado em cerca de 1491. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento por ordem cronológica, foi escrito em 430 e 420, no final do governo de Neemias e do sacerdócio de Esdras. Ora, isso foi quando Neemias regressou a Jerusalém, né, procedendo da Pérsia, né, onde tinha a fim de renovar a sua licença. É a partir desse ano que Malaquias escreveu, e talvez Neemias não estivesse mais na Palestina, porque não mencionam em seu livro, como fazem Ageu e Zacarias, seus antecessores, os quais mencionam Zorobabel e Josué, respectivamente, governador e sacerdote dos reparos. Malaquias não menciona nominalmente Neemias, apenas menciona o governador, Malaquias 1:8. O próprio livro de Malaquias apresenta outras evidências internas que colocam de 432 a.C. em diante, como passamos a mostrar. Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 16, vê-se que os casamentos ilícitos que Esdras corrigira antes de Neemias, 516 a.C., Esdras capítulo 9 até o capítulo 10, estavam ocorrendo de novo. Isso coincide com o estado descrito em Neemias capítulo 13. Há acontecido em 432 a.C. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 12, havia pobreza no tesouro do templo. Situação idêntica de Neemias capítulo 13, reinante em 432 a.C.
As referências de Malaquias, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 14, indicam que o culto levítico já havia sido restaurado há bastante tempo. Temos essa restauração ampliada em Neemias, capítulo 12, versículo 44. Portanto, Malaquias, o livro, deve ter sido escrito cerca de 432 a.C. Repetimos a data 445 a.C., é apenas um ponto de referência quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Vamos dar um salto aqui. O Novo Testamento foi completado em menos de 100 anos, como nós já dissemos aqui. O seu último livro, o Apocalipse, foi escrito em cerca de 96 depois de Cristo. Isso dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos. 1046 mais 96. Leva-se em conta que a cronologia bíblica é sempre aproximada, pois os povos orientais não tinham um sistema fixo de anotar ou contar datas. Quando se fala do espaço de tempo que vai da escrita do Pentateuco ao Apocalipse, é preciso intercalar os 400 anos do período interbíblico ocorrido entre os testamentos, o que dará um total de 1542 anos. Então, foi lá, 1046 mais 96 mais 400 anos de silêncio, né? Por isso se diz que a Bíblia foi escrita num espaço de 16 séculos. Este é o período no qual o cânon foi completado. Em outras palavras, o cânon abrange na história um total de 1142 anos aproximadamente. Amém? Amém. Bastante hoje, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas é importante fazer essa leitura. Vou perguntar de novo, alguém leu a apostila essa semana? Leu agora, né? Livros apócrifos. Alguém lê para mim aí, essa primeira parte, até 11 escritos apócrifos, por favor. E o outro lê para mim a palavra apócrifo, significa apócrifo. Então, vamos lá, um lê para mim nas Bíblias de edição, até 11 escritos apócrifos, e o outro lê para mim a palavra, é um trava-língua, né? Apócrifo, até a sua ampliação por Jerônimo, por favor. Alguém? Se habilita? Nas Bíblias de edição da Igreja Romana, o total de livros são 73, porque essa igreja, desde o concílio de Trento, em 1546, inclui o cânon do Antigo Testamento, 7 livros apócrifos, até de 4 acréscimos, né? Isso. Ou apêndices a livros canônicos, acrescentando assim, ao todo, 11 escritos apócrifos. E outros? Eu também falo. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. Isso em referência aos livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, escuro, desde a sua aplicação por Jerônimo. Vamos lá. Vamos falar sobre a questão dos apócrifos aqui, que é uma coisa interessante. Todo mundo já ouviu falar da Reforma Protestante, correto? Antes da Reforma Protestante, a Igreja se emparelhou com o Estado. A Igreja era aparelhada com o Estado. Vocês já ouviram falar no Vaticano? Já ouviram falar. O que eles fizeram? Antes da construção do Vaticano, eles começaram a introduzir algumas doutrinas no meio das pessoas que seguiam a religião. Como a Bíblia, e aí a grosso modo, não era permitida a todos, o nível também cultural das pessoas era muito baixo,
só alguns afortunados, né, sabiam ler. Algumas pessoas, olha a história que eu estou contando, mal intencionadas, começam a... Qual palavra que eu posso usar aqui para ser bem educativo? Começam a abusar da fé das pessoas e inserem no meio deles algumas doutrinas que não existiam. Purgatório, oração pelos mortos, Santa Maria, batismo infantil e por aí vai. A igreja se emparelha, isso no final já do ano 96, 95, mesmo período, né, que primeiro começa a tocar fogo em tudo, e arrumar aquela confusão toda, tertuliana, entre outros. Eles têm o brilhante pensamento. Brilhante pensamento. Qual que é o brilhante pensamento? Vamos construir um local para ser sede do poder da igreja. Qual é o local? Vaticano. Só que para fazer isso, a arrecadação das pessoas começa a cair. Por que a arrecadação começa a cair? Porque já existia no meio daquele povo um grupo de homens que Deus estava levantando de alguma forma contra algumas doutrinas que se estavam sendo ensinadas. Wycliffe, John Hus, Savonarola. E isso estava trazendo, de alguma forma, uma perda para tanto o Império, dentre outros. Eu estou citando aqui alguns que são mais conhecidos. Trazendo alguma perda. Porque qual que é o caixa dessas igrejas? O pobre. Você vence a pessoa pelo medo. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. É nessa época que eles começam a vender as indulgências, né? Eles começam a vender um pedacinho do céu, né? Para cada um, né? Olha, você paga um pedacinho, você ganha o céu. Você quer salvar a sua família, você tem que pagar um pouquinho mais para ter uma forma de arrecadação. Lá atrás, Wycliffe, Hus, Savonarola já brigavam por causa disso. Tanto que o mais conhecido de todos, John Hus, vocês lembram de John Hus? Que foi por causa da sua refutação a esses ensinos, a essas doutrinas, oração pelos mortos, oração pelos mortos, culto a Maria, veneração a Maria, entre outras coisas, ele é queimado vivo em praça pública. E é interessante que ele fala assim, olha, hoje vocês estão matando o ganso, né? Mas daqui a 100 anos Deus levantará o cisne que vocês não poderão, ganso, né? Que vocês não poderão deter. E de fato isso acontece, porque Lutero se levanta exatamente 100 anos depois, e no ano de 31 de outubro, né, de 1517, isso mesmo? Dá um Google aí, na Reforma Protestante, 31 de outubro. Não é Halloween, 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Nada de Halloween. O diabo e o Halloween depois. Satanás dos infernos. E crente não mexe com Halloween. Pronto, falei, tô leve. Não, crente que, Halloween! Aí posta a foto lá, tá desviado, tá? Tá desviado. Vou pôr a mão na cabeça, vai cair. Manifestar. Mas voltando pra cá. Você abre lá, tá um crente lá. O que você está comemorando? Halloween? Não é crente, nunca foi. Tá voltando para cá. A questão dessa história que eu estou contando aqui foi para mostrar para vocês como os livros apócrifos ganharam notoriedade. Por quê? Porque até então havia um consenso dentro do clero de que eles não eram livros inspirados.
não eram livros inspirados. Eles eram livros que faziam referência de alguma história, que tinham algumas histórias interessantes, haja visto que os que nós chamamos de livro pseudoepígrafos, né, do Antigo Testamento, eram livros que eles escreviam e, para dar uma certa autoridade, eles davam o nome de alguém ilustre. Por exemplo, o livro de Enoque, né? Ou a Assunção de Moisés. Por quê? Porque eles queriam dar uma certa notoriedade a esses livros, mas que não passavam de escritos espúrios que existiam naquela época. Mas o próprio concílio da igreja não aceitava. Aí vem a pergunta assim, não, então peraí. Por que os livros, então, estão na Bíblia? Cadê a Bíblia católica? Adoro. Isso aqui joga na cabeça de um mato. Não é? Está aqui. Se alguém quiser ver, está disponível aqui. Amém. Ainda tem umas figurinhas ainda para quem não gosta de ver. Mas por que eles ganharam tanta notoriedade? Se eles já eram de um consenso da igreja de que esses livros não eram divinamente inspirados. Aí entra a figura de um certo papa após a reforma de Lutero. E aí nós já andamos mais de 100 anos para frente. Tá? No ano de 8 de abril de 1544, onde começa o Concílio de Trento, que a irmã acabou de citar, convocado pelo Papa Paulo III, ele junta 49 clérigos, porque ele percebe que essa confusão que estava destruindo, né, a arrecadação, não a fé, a arrecadação da igreja pareada ao Estado, né, muito precisamente a igreja de Roma, que estava pareada ao Estado, começa a ganhar proporção na pessoa de Lutero. E é bom que se diga que Lutero nunca quis romper com a igreja católica. Lutero estava lutando contra as doutrinas espúrias que a igreja católica estava fazendo. Só que aquele negócio, eu não quero abrir mão disso, porque isso me rende. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. É por isso que algumas igrejas não abrem mão do lenço ungido, caminhar em cima da areia, queimar o voto na fogueira santa, né? Pegar o óleo que, né, comprou na soja e vendeu como se veio de Israel, esses negócios aí. Porque arrecada. Porque vem. Você percebeu que isso não começou agora, né? Essa teologia de vender um pedacinho do céu vem lá de trás. Leva o lenço do apóstolo, essas bobagens aí que tem por aí. Cola o voto na porta de casa, né? Cada coisa. Mas enfim, vamos voltar para cá. No caso, tem qual uma data certa que foi criada a Inquisição? Porque antigamente ninguém rebatia, ninguém contestava a igreja, se ela falava era lei. Ninguém, sim, teve a questão da... Eu ia citar a questão da cruzada, mas a cruzada foi uma confusão com o Islã, né? Inclusive, alguém aqui já viu os Três Mosqueteiros? Eles se levantam nesse período, né? A história é bacana, a história da D'Artagnan e a tomada. Vou trazer essa data exata para você, porque eu não lembro dela agora. Ok? Continuando aqui a nossa história, quando o Papa Paulo III reúne esses 49 clérigos no Concílio de Trento, o que eles vão falar? Olha, Lutero e os demais estão atrapalhando a igreja e a nossa arrecadação. O que a gente vai fazer? Eles estão falando que o purgatório é ruim, eles estão falando que a oração pelos mortos está errado, eles estão falando que a salvação pelas obras está errado, eles estão falando que a veneração a Maria está errada, né? Todo mundo fala que Lutero apregou lá e fala que a justificação vem pela fé, e de fato vem pela fé mesmo.
E aí o que eles fazem? Eles fazem um concílio para firmar essas doutrinas. Só que eles não tinham referência nos 39 livros já que estavam aceitos pelo canon e nem nos 27 posteriores do Novo Testamento, que são base da igreja. Eles não acham referência bíblica nenhuma para afirmarem essas doutrinas que eles estavam impondo. Justificação pelas obras, oração pelos mortos, purgatório, entre outros. Mas você já tinha comentado, porque eu fui pesquisando aqui também no celular. Já tinha ocorrido o concílio de Hipona. Sim. E nesse concílio já era aceito os livros apócrifos. Já era aceito os livros apócrifos, Então correto. era esse livro. Então era todo o campo. Vamos lá. Era esse. Ele Só já que era. depois teve o outro. Sim. Ele faz um outro para atestar. Ele já era aceito não como divino. É bom que se diga que eles não eram aceitos como divinos. Quando faz o concílio de Trento, eles vão aceitá-lo como divino, para seguir como doutrina da igreja, para a aceitação das doutrinas que eles estavam pregando. Eles fazem um contra-ataque à reforma protestante. Mas se ele já se ele não era aceito como divino, por que ele já estava no canon bíblico? Ele ficou quase mais de 100 anos. Mais de 100 anos aceito. Inclusive, como eu disse aqui na última vez, eles foram, inclusive, até a reforma do rei James para a inclusão da Bíblia e exclusão, na verdade, desses livros da Bíblia protestante. Eles eram usados como livros históricos ainda. Eles não foram tirados. Depois que houve uma pressão, já pelo rei James, isso em 1611, 604, 611, isso, 1611, é que eles retiram e aí começam a forçar as sociedades bíblicas, tanto a partir da Inglaterra, quanto as sociedades bíblicas no mundo, a retirarem esses livros, porque eles não são livros divinamente inspirados. Eles não tinham uma régua de... Mas eu não entendi assim. Tinha tido um concílio já em Hipona, tá? Na África, beleza. E aí, por mais de 100 anos, continuou com o mesmo cânon bíblico. Depois Sim, eles fazem claro. outro para manter com o mesmo cânon. Sim, Entendeu? sim. Aí é uma coisa que eu não vou conseguir te responder, essa dúvida sua. E aí depois mais tempo depois ainda que vem Lutero, que traduz a Bíblia nessa mesma versão, com os livros, com os apóstolos. Lutero, na verdade, Lutero não traduz a Bíblia. Na verdade, ele faz uma interpretação contra as doutrinas que estavam sendo impungidas sobre as pessoas e, mais precisamente, contra as indulgências que estavam sendo ministradas. E aí ele começa a ministrar as suas teses. Somente a graça, somente as escrituras, somente a fé, e discorrer sobre as mesmas. As solas, né? As 7 solas da igreja aí, né? A questão era o seguinte, já havia um acesso entre eles, e aí é o Papa Gregório, me corrija se eu estiver errado. Aqui está falando aqui, ó, que eu pesquisei, a Inquisição da Igreja Católica foi instaurada em 1231 pelo Papa Gregório. Isso. Para investigar e punir as heresias. 1231. A gente tem que... Começou a Inquisição, né? A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Como essas datas não são aproximadas, só filtram onde vocês estão pesquisando essas informações, porque elas podem causar uma certa confusão até mesmo entre vocês. Não estou dizendo. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, que é interessante, é dentro daquilo que nós estamos falando, esses concílios eram dentro da igreja para ser autoafirmados. Por exemplo, vamos citar hoje aqui. Até hoje, há uma discussão entre as sociedades bíblicas e uma revisão dentro da sociedade bíblica, e aí eu vou citar, quantos aqui usam a NVI, Nova Versão Internacional? Acho que todo mundo aqui, a grande maioria, usa a NVI. A NVI, ela passou já por 2 revisões, justamente pela distância e a mudança demais na mensagem e no teor central dessas mensagens. Meio parecido. Quando faz o primeiro concílio, eles afirmam, vai ser isso aqui.
Só que quando faz o Concílio de Trento, eles estão reafirmando e procurando referências para lutarem contra a reforma protestante que estava destruindo a forma de arrecadação dos mesmos. Se as doutrinas estavam sendo combatidas, eles precisavam de alguma forma trazer uma resposta para isso. Se eles estavam desconstruindo alguma coisa, nós precisamos de alguma forma amarrar e confirmar a nossa fé e aquilo que nós estamos ensinando. Entendeu? Nós estamos aqui. Não é uma questão de fundo histórico. Você vai estudar o seguinte. Nós vamos ver o seguinte. Poxa, o primeiro concílio afirma o que a Igreja Católica vai determinar para o mundo. Um segundo concílio vai falar, vai refutar e reafirmar o que já foi confirmado aqui. Simples. Poxa, nós vamos decidir. Haja visto, isso é história, que nem entre eles que estavam aqui, nós estamos falando de 1546, 8 de abril, primeiro concílio. Esse concílio durou um certo tempo, uns certos anos. Nem entre os 49 clérigos havia um consenso entre eles. A história vai contar que 40 dos 49 brigaram entre si, mas brigaram mesmo, de trocar tapas, socos, xingamentos sobre a canonicidade dos livros apócrifos. Não se tinha uma certeza entre eles. Eles brigavam entre si. Isso é história. Isso é história. Eles brigaram entre si, de dar tapa no outro, de chutar o outro, de jogar cadeira no outro, de jogar um rolo no outro, porque eles não tinham certeza. E aí virava aquela briga, aquela confusão. Então, poxa vida, aí eu pergunto assim, poxa, se entre eles não tinha uma certeza, é difícil, né? Mackenzie, alguém já ouviu falar aqui de John Mackenzie, que era um biblista católico, antes de se converter ao protestantismo? Ele comenta que o Concílio de Trento houve algumas controvérsias notadamente cadentes, sendo sobre a aprovação dos apócrifos. E aí ele vai declarar que os apócrifos foram aprovados debaixo de uma pressão absurda, como uma resposta, nós estamos falando aí de Mackenzie, né? Para dar uma resposta aos reformadores que estavam se levantando com grande força e destruindo o império da igreja naquele momento. Ou seja, realmente, eles fizeram um concílio, vamos seguir essa linha, e fizeram outro concílio, agora nós vamos reafirmar o que nós estamos ensinando. Nem eles tinham certeza daquilo que eles estavam ensinando. Aí você percebe uma grande coisa. Enquanto a Bíblia Sagrada, que nós, os protestantes, seguimos, fala de vivência de fé, de vivência de vida, de mudança de vida, de mudança de conduta, o pensamento da igreja naquele momento, pareado com o Estado, eu vou usar da igreja romana naquele tempo, era a sua arrecadação, né? Os reformadores protestantes, eles publicaram a Bíblia que foi firmada no Concílio de Trento, com os livros apócrifos, sim. A resposta é, então, peraí. Os protestantes, os crentes, usaram a Bíblia com os livros apócrifos? Usaram sim. Né? A primeira edição da Bíblia Católica, né, com os livros apócrifos, deu-se no ano de 1592, né, que foi autorizado pelo Papa Clemente VIII. Né? Desde então, os protestantes, os reformadores, publicaram sim a Bíblia com os livros apócrifos. Então, eles continuavam usando a Bíblia com os livros apócrifos, não usando eles como livros divinamente inspirados, mas como livro de pesquisa e algumas outras coisas. Esses livros não participavam da homilia dos reformadores. Não participavam, mas eles usavam essa Bíblia.
e começam a entregar e abrir essa Bíblia para as pessoas terem a sua leitura. E aí eles falam, olha, esses livros não são inspirados, mas são bons para leitura e tem um valor literário histórico aí que vocês podem, de alguma forma, usarem. E isso continuou até 1629. É interessante falar que até 1629. Só que a versão inglesa da Bíblia que nós usamos, de King James, ou Rei Tiago, enfim, que apareceu em 1611, ela começa a ser difundida e forçadamente a ser difundida com 66 livros a partir de 1611. Que aí, o que eles fazem? Eles fazem um acordo na Sociedade Bíblica Britânica, junto com a Sociedade Bíblica Estrangeira, e, claro, sob a pressão do puritanismo escocês, fala o seguinte, fazer o seguinte, esses livros aqui não são divinamente inspirados. Esses livros que contém aqui são livros de fundo histórico, alguns com histórias e ilações que nós não temos, que nós não seguimos, com doutrinas que nós não seguimos, então nós vamos retirar esses livros da Bíblia e nós vamos adotar o modelo de Bíblia que é a que nós usamos, a Bíblia King James, que foi compilada em 1611. Ela começou a ser revista, retraduzida, refeita em 1604, e em 1611 sai a sua primeira edição. E aí, a partir daí, todo mundo copia essa Bíblia e está conosco até os dias de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? A questão aqui, gente, e é bom que se diga o seguinte, a questão aqui é a seguinte, essa confusão aqui dá-se entre as pessoas simples, porque nem sempre as pessoas simples, elas sabem discernir entre um livro canônico ou um livro apócrifo. O cara chega, não. Uma pessoa simples não sabe discernir entre um livro apócrifo e entre um livro canônico. Entre um livro que é verdadeiro, divinamente inspirado, e entre um livro que é escrito espuriamente. Quando a pessoa simples, e essa confusão sempre fica no âmbito da simplicidade, de não saber, cria-se algumas confusões, né? O entendimento deles, e aí nós vamos ver com o acontecimento da Vulgata, eles preferem editá-los separadamente. Olha, os apócrifos ficam para lá, os livros divinamente inspirados aceitos pelo canônico mais antigo fica para cá, e nós vamos seguir esses livros aqui. Vem-se a pergunta do seguinte, então por que a igreja evangélica rejeita os livros apócrifos? Simples, né? Você pega 435 a.C., que não houve mais acréscimos no canon do Antigo Testamento, né? A história do povo judeu, claro, ela foi registrada em outros escritos, né? Tais como o livro de Macabeus. Mas eles não foram dignos de serem incluídos na coleção da palavra de Deus vinda dos anos anteriores. Quando nós pegamos a tradição judaica vai falar o seguinte: as palavras divinamente autorizadas da parte de Deus é atestada de modo claro em várias vertentes da literatura extra-bíblica. Os livros vão se completando e se confirmando. As literaturas e os ensinamentos que não são divinamente inspirados, eles mesmos se contradizem. Vou te dar uma referência, porque não é difícil, vou falar de novo. Essa confusão de separar o que é santo do que é profano só acontece no meio de nós, porque nós queremos respostas muito profundas para coisas simples. Primeiro Macabeus, vamos lá, um dia eu ouvi de um crente, acho que ele estava meio desviado, não, mas
Macabeus é divinamente inspirado. Falei, você está meio afastado de Jesus, mas vamos lá. Primeiro livro de Macabeus, coloca aqui para mim, por favor. Capítulo 4, versículo 45 e 46. Eu vou tratar com uma palavra apenas. Você quer que eu leia? Você achou? Pode ler. Macabeus 4:46. 45 e 46, por favor. Obrigado. Tiveram a boa ideia de desmontá-lo, a fim de não ficasse ali para os envergonhar, pois os pagãos tinham profanado e desmontaram o altar. E puseram as pedras no lugar próprio, no monte do templo, onde ficariam guardadas até que aparecesse um profeta e lhes dissesse o que deveriam fazer com elas. Pronto. O Mas próprio. o capítulo todo, entendeu? Oi? Só lendo esses dois versículos não vou entender nada. Eu sugiro que leia o capítulo. Vamos lá, eu li o capítulo. O capítulo está falando da reconstrução do templo que está destruído, bem como do altar. Bem como do altar. Eu citei esses dois versículos para falar o seguinte. Eles estão dizendo o seguinte: esse livro não pode ser um livro divinamente inspirado porque ele não foi escrito por um profeta. Ele é como um fundo histórico. É por isso que ele vai dizer assim: demoliram Ninó, pois, e puseram pedras sobre o monte da morada conveniente, à espera de que viesse algum profeta, e se pronunciasse a respeito. Qual que era a expectativa dos irmãos macabeus? Que se levantasse alguém inspirado por Deus e validasse o que estavam fazendo ali, naquele momento. 1 Macabeus capítulo 9, versículo 27. Ou seja, aparentemente, eles não conheciam ninguém que tinha a autoridade de Deus como os profetas do Antigo Testamento haviam feito. A lembrança de um profeta credenciado, no meio do povo, pertencia ao passado distante, pois o autor podia falar de um grande sofrimento, o qual não tinha havido desde o dia que não mais aparecera um profeta no meio deles. Haja visto que o livro de Macabeus ele foi escrito 100 anos antes do nascimento de Cristo, dentro do período interbíblico. Não se levantou-se profeta naquele meio. É por isso que nós não aceitamos a canonicidade do livro de Macabeus, embora seja um livro que conta a história de Antíoco, Epifânio, que conta a história da derrocada do povo judeu, que conta a história do povo no exílio, que tem um fundo histórico verdadeiro. Mas nós não o aceitamos como um livro canônico e divinamente inspirado por Deus, justamente por causa disso. 1 Macabeus capítulo 9, versículo 27. Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel. Opa, desde o quê? Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer Que aconteceu? profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como essa. Capítulo 14, versículo 41. Vai dar certo. Soube ainda que os judeus e os seus sacerdotes acharam por bem resolver que Simão fosse o seu líder e sumo sacerdote para sempre, até surgir um profeta fiel. Ou seja, nós estamos falando aqui num período interbíblico que Deus não levanta profeta. A história acontece no período em que Deus não está levantando profeta. E aí, o livro que eles dizem ser canônico está rogando para Deus levantar um profeta? Entendeu? Se você ler a segunda Macabeus é pior ainda, que aí é só lenda, né? Só conta tudo. Vocês perceberam? Aí, por isso, a igreja não aceita. Vamos pegar Joséfo? Nós citamos Joséfo aqui. Joséfo explica o seguinte, eu anotei aqui. Desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito.
igual aos registros mais antigos devido à falta de sucessão exata dos profetas. E é interessante que Joséfo, eu uso a história dos hebreus como base para muitas pregações, porque são reais, tem um fundo histórico na sua contemporaneidade a Paulo maravilhosa. Eu recomendo vocês terem a história dos hebreus, somente os que pregam ou que vão pregar. Leiam, e até mesmo para você conhecer mais. Excelente. Mas o próprio Joséfo, ele diz, desde Artaxerxes até os nossos dias, foi escrito uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Quando a Palestina foi conquistada por Alexandre o Grande, a memória não está muito boa, preciso ler, ocasionou-se uma nova dispersão dos judeus por todo o Império Greco-Macedônio. Isso foi no período do ano 300 antes de Cristo. E aí a colônia dos judeus foi muito grande na cidade de Alexandria, no Egito. O que acontece? Segundo o relato de Joséfo, o sumo sacerdote de Jerusalém, Eleazar, enviou um pedido a Ptolomeu Filadelfo, uma embaixada com 72 tradutores da Alexandria, com um valioso manuscrito do Velho Testamento. E aí eles passam a traduzir o Pentateuco. E aí passam a introduzir a história do Antigo Testamento para os irmãos que estavam dispersos em Alexandria. Ao mesmo tempo, estudiosos, eles afirmam que foram unidos à Bíblia Sagrada esses livros que eram guardados como não canônicos. E, consequentemente, introduziu isso na cultura das pessoas. O tempo vai passando, e eles vão atribuindo esses livros, tais como Judite, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, porque eles estavam ali nessa leva, nessa mistura, foram introduzidos juntos e eles passam a achar que esses livros são livros canônicos. Mas isso foi forçado por causa da dispersão dos judeus, não porque era aceito como livros canônicos, Vamos falar o seguinte. Vamos falar de Joséfo de novo, que era uma testemunha contra os livros apócrifos, 10 e 19. Mas é esse José que você está falando, não é aquele José que era contemporâneo de Paulo. É o mesmo Flávio José. É o mesmo? É o mesmo Flávio José. É o mesmo Flávio José. A referência mais antiga do cânon hebraico é do historiador judeu José, 37 a 95 a.C. Ele escreve o seguinte: não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê com justiça, são divinos. Depois de referir-se aos 5 livros de Moisés e aos 13 livros dos profetas e aos demais escritos, os quais incluem hinos a Deus, conselhos pelos quais os homens podem pautar sua vida. Eles afirmando, desde Artaxerxes, voltando de novo até nossos dias, tudo tem sido registrado,
mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é recebida através de nossa conduta, pois, apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar alguma coisa a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Ou seja, Joséfo é suficientemente claro. Como historiador judeu, ele é fidedigno. Eram apenas 22 livros até então do cânon hebraico, agrupados nas 3 divisões do cânon massorético. Desde a época de Malaquias até a sua época, nada se lhe havia acrescentado. Outros livros foram até escritos, mas não eram considerados canônicos, com autoridade divina dos 22 livros mencionados. Orígenes, no 3º século depois de Cristo, deixou um catálogo de 22 livros do Antigo Testamento, que foi preservado na história eclesiástica de Eusébio. Outro livro também que é muito bom ler para amarrar esse conhecimento. E inclui na lista canônica os 22 livros de Joséfo, do texto massorético, inclusive Esther, mas nenhum dos apócrifos é declarado canônico. E se diz explicitamente que os livros de Macabeus estão fora dos livros canônicos. Tertuliano, que era contemporâneo de Orígenes, também declara que os livros canônicos são os 27 que nós temos aqui no Novo Testamento. Hilário, que é amigo, menciona os 22 livros, os mesmos 22 livros, os escritos e o Pentateuco que Joséfo fala. Atanásio, Jerônimo e por aí vai. Na próxima aula, se der tempo, que nós vamos falar, ou eu, ou o pastor, nós vamos falar, refutar Judite, nós vamos refutar a ascensão de Moisés, nós vamos refutar alguns outros livros e mostrar que esses livros não merecem estar no canone cristão e por que eles não merecem estar. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor? Vamos estar de pé, nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Te louvamos pela sua grandeza que está em nosso meio. Nós te exultamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos dado clareza de entendimento. O Senhor tem permeado os nossos corações e nos feito compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos direcionando nesse dia, conduzindo os teus filhos. Se o Senhor não voltar, que logo mais à noite possamos estar reunidos aqui para juntos nós aprendermos um pouco mais da sua palavra e te adorar. Nos leve em paz e segurança, assim como o Senhor nos trouxe, nos guardando e livrando de todo mal, estendendo as suas mãos poderosas sobre nós e nossos familiares, curando aqueles que necessitam de cura, restaurando a saúde física daqueles que necessitam. Continue sendo conosco, estendendo as suas mãos, para louvor e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.